Antes de tudo, quero agradecer o convite da organização do evento. Sou o professor Juarez, professora Vivian, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui reunido com colegas, com amigos, o professor Vladimir, o professor Fernando Quadros, o professor Blanchet, e tantos outros. Dizer que de tudo que eu vi até agora, eu me sinto muito tranquilo em relação ao meu tema. Primeiro, porque tenho a felicidade de ver dois alunos concluindo, uma aluna de doutorado concluindo uma tese, onde ela consegue demonstrar que, ao contrário do que o senso comum prega, de que a sociedade reage ao mercado, ela conseguiu demonstrar que o mercado reage à sociedade. Isso num estudo histórico, e como é uma tese, claro, não foi aprovada ainda, né? Mas se vai ser colocada em banca é porque tem as características de tese. E uma dissertação de mestrado, da Adriele, que está aqui, e também consegue demonstrar a importância da educação ambiental para o futuro do Brasil e para o futuro da humanidade. Então, mesmo que os alunos produzam bastante abobrinhas, a gente consegue selecionar as boas abobrinhas das abobrinhas não tão saudáveis, e isso é um trabalho muito interessante, estimulante. Eu vou usar menos recurso imagem, mais em texto, porque nós ainda no Brasil, pela tradição da civil law, temos que demonstrar tudo pela lei, e aí até para que vocês se convençam de que tudo aquilo que estou falando tem de fato base jurídica. Começo explicando o nosso modo de vida. Percebam como as coisas foram mudando ao longo do tempo. E Povetsky explica que até 1880 nós tivemos uma fase de distribuição. Eu não vou entrar aqui nas revoluções, primeira revolução industrial, segunda, terceira, quarta, mas dizer que daquele momento até depois, 1980 aproximadamente, vivemos uma outra época, que é a época da propagação da abundância dos bens de consumo. Portanto, possivelmente, a maioria de nós aqui já somos resultados desse período histórico e econômico. Por quê? Porque se não vivemos diretamente esse período, os nossos pais viveram. E os nossos pais, nossos avós, transmitem isso pelo seu jeito de ser, pelos seus hábitos, por tudo aquilo que fazem diariamente. E a partir de 1980, nós temos uma outra fase, a fase da valoração emocional. Isso é muito importante para quem estuda direito do consumidor, mercado, sociedade de consumo, sociedade de informação, sociedade tecnológica. Dá para ver que hoje as pessoas têm coisas, adquirem, compram, não porque exatamente essas coisas têm uma utilidade enquanto coisa, mas porque elas simbolizam, elas significam mais do que isso. Isso faz com que as pessoas então tenham decisões de compra, decisões de aquisição, que não são decisões tão racionais, tão objetivas. Ah, mas você trocou de carro por quê? Ah, mas você está usando tal tênis por quê? Ah, você quer viajar não sei para onde por quê? Porque as coisas têm uma outra valoração que não a valoração objetiva. A partir da Constituição Federal, nós temos inúmeros parâmetros que vão dizer como esta situação que envolve consumo, sustentabilidade, etc., são vistos pelo nosso ordenamento jurídico. Então é claro que nós temos os valores da justiça social, dignidade humana, isonomia, etc., 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 mas especialmente proteção dos vulneráveis e proteção dos hipervulneráveis. E aqui eu quero lembrar, recentemente nós tivemos um evento aqui na PUC com a professora Imaculada da Universidade de Sevilha e chegamos a uma conclusão preocupante de que nós não nos preocupamos tanto, por exemplo, com os deficientes, que é uma população praticamente invisível na nossa sociedade. Mas todos chegaremos a esse momento. Por quê? Porque com a idade avançada, com a terceira idade, quando todos nós nos tornarmos idosos, seremos em algum grau deficientes. Então percebem como o direito tem que cuidar disso.
não é cuidar disso só para dar tratamento a uma determinada classe de vulneráveis ou hipervulneráveis, mas é porque a sociedade demanda esta preocupação e essa solução. E todos esses vulneráveis e hipervulneráveis são consumidores. Por quê? Porque o nosso modo de vida é de sociedade de consumo. Portanto, como que nós vamos tratar da sociedade de consumo, como o direito vai resolver isso, como as políticas vão dar respostas a isso, se nós temos como objetivo o desenvolvimento sustentável? Bom, a Constituição Federal determina a criação de um Código de Defesa do Consumidor. E aí cria-se uma distorção, porque todo brasileiro sabe que tem o direito de consumir. Tem o direito de consumir de maneira segura, adequada, prestável, com base na boa-fé, na informação, na transparência. Mas, por exemplo, um valor que não é muito lembrado pelos consumidores. Os consumidores têm o direito de consumir produtos duráveis. E nós nos conformamos com produtos descartáveis. Está fazendo uma autoanálise de hoje de manhã? Eu nunca me senti uma pessoa muito competitiva. Nunca. Mas eu tenho competido tanto comigo mesmo nos últimos tempos, porque eu adotei alguns desafios. Um deles, não vou mais beber água em copinho descartável. E esqueci a minha garrafinha no carro. Eu estou com sede, estou querendo beber água, mas eu olho para o copinho e digo, não vou ceder à tentação do copinho. Veja que maravilha quando a gente conseguir vencer essas barreiras. A barreira do comodismo, a barreira da facilidade, a barreira da poluição, a barreira da degradação ambiental, degradação social. Você dá para perceber que eu sou um cara muito jovem, mas tenho uma certa experiência de vida. Pois é, se eu me sinto desafiado a isso, por que vocês não se sentem? Porque vocês que estão aqui, jovens de 22 anos, e sempre terão 22 anos, não se sentem desafiados a tudo isso? Esse ordenamento está em perfeita sintonia com a Constituição Federal. E o Código de Defesa do Consumidor tem a Política Nacional das Relações de Consumo. E quando você fala em política nacional, você está falando para o Estado, para o agente público, que ele tem metas a cumprir, objetivos a cumprir, princípios a obedecer. E parece que essas políticas ficam esquecidas. Dentre essas políticas, atender a saúde, a dignidade do consumidor, mas saúde num ambiente degradado? Faz sentido isso? Transparência, harmonia, harmonizar. E vocês vão ver que eu vou falar mais uma vez aqui. Todo fornecedor, antes de ser fornecedor, é consumidor. Porque na sociedade de consumo, todos somos consumidores. Então, o profissional liberal, o empresário, o industrial, o importador, ele também consome. Se ele expressasse o mínimo de solidarismo, claro que ele faria as escolhas corretas em relação àquilo que fornece, como que fornece, para que o consumidor pudesse ter boas escolhas. Este sistema nacional, baseado nessa política nacional, é esquecido. E é claro, agora no momento da esperança nacional, quem sabe as coisas mudem, mas eu não tenho muito para ser otimista. Porque justamente quando se fala no momento liberal, é claro que não se privilegia a proteção das pessoas, se atenta mais à proteção do mercado. E isso é uma lástima. Então a sociedade tem que fazer o seu papel. Se pode ir para as ruas para dizer quem fica, quem sai, como as coisas devem ser, também devem ir para a rua para dizer qual futuro que pretende ter. O futuro para si, os seus filhos, os seus netos, para as gerações futuras, e quem sabe existirão. Essas políticas públicas ainda têm uma grande influência, e a sociedade sofre uma grande influência, a influência da tecnologia, da dinâmica do capitalismo. Então nós temos uma demanda muito maior, e é claro, quando uns anos atrás nós tivemos uma ascensão de quase 30 milhões de brasileiros para a nova classe C, para a nova classe média, isso se mostrou no primeiro plano em relação ao consumo. Pessoas que tiveram acesso
a outros produtos, a outros serviços que não tinham anteriormente. Mas isso de fato melhorou a qualidade de vida dessas pessoas? Como disse a professora Bettina, aí veio um momento de recessão, aí houve um momento de desemprego, e dos 30 que subiram para a nova classe C, 40 desceram para a miséria, abaixo da linha da miséria. Então é muito efêmero esse acesso. É preciso traduzir, tornar essas ações de defesa do consumidor em efetiva política de Estado. Isso pelo decreto de 2013. Em 2013 nós tivemos uma mudança no plano legislativo. Por quê? Porque a gente deixou proteção do consumidor ser política de governo. Passou a ser política de Estado. E por que essa importância? Porque é justamente o nosso modo de vida. Não dá para relegar um segundo plano as questões que envolvem a sociedade no consumo. E tudo isso nos leva a um outro momento. Ótimo, agora eu posso consumir. Mas eu vou consumir o quê? Eu vou consumir como? Eu vou consumir... Por que razão? Eu preciso incentivar e praticar o consumo consciente. E consumo consciente é isso. Consumo consciente é você lutar contra você mesmo, lutar contra a lógica, contra aquilo que é mais cômodo, que é mais fácil, que é mais simples. Por quê? Porque aí os seus horizontes, os seus objetivos são maiores do que a imediata satisfação. O consumo não consciente gera efeitos. Por exemplo, o endividamento e o superendividamento. Eu fui convidado recentemente para dar uma entrevista sobre Black Friday, não é Black Friday, Black Friday. E eu falei para a repórter assim, a primeira coisa que o consumidor precisa pensar é, ele precisa comprar? Ela olhou para mim assustada, né? Aí eu falei, seus anunciantes não vão gostar disso, né? Mas de fato, a gente precisa comprar? Ou, pelo motivo de anunciar alguma coisa num preço espetacular, já faz você um lunático, um cego, e você quer porque quer comprar, porque o preço é ótimo, excelente. Então você compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, e vai agradar quem não gosta de você. É essa a realidade. Então a reflexão, a avaliação, a análise de tudo isso é muito importante. E segurança alimentar, claro, um fast food, um sanduíche de determinada rede de lanchonetes, que foi dito daqui a pouco, é rápido, é fácil, para alguns é até saboroso, né? Mas qual é o impacto na saúde das pessoas? Existe informação a esse respeito? De fato, o cidadão tem ideia do que está fazendo com essa atitude? Degradação da natureza, desmatamento, perda de biodiversidade. Será que nós conseguimos interferir nisso? Será que por isso que essa tese que eu falei para vocês foi tão interessante produzir e orientar? Será que nós reagimos àquilo que o mercado nos oferece? Ou o mercado disponibiliza aquilo que nós queremos? Pois é, o mercado sabe muito bem o que nós queremos. E só permanece no mercado aquilo que a gente quer. Porque aquilo que a gente para de comprar, quem tem interesse em revender? Quem tem interesse em estocar? Quem tem interesse em produzir, em importar? Então somos nós os reguladores do mercado, nós, consumidores. Ainda as questões dos refugiados, lados ambientais, lixo tecnológico, é claro que a gente precisa muito de consumo consciente. E esse consumo consciente é aquele realizado pelos cidadãos que consideram os impactos do ato de consumir. Esses impactos geram para as partes, para o meio ambiente e para a sociedade. Portanto, mesmo que você busque a sua satisfação pessoal imediata, é claro que isso gera reflexos. Vocês já se deram conta que tudo aquilo que a gente compra vira lixo? De alguma maneira? Aliás, eu recebi ainda ontem no WhatsApp um meme que dizia assim, a expressão jogar fora. Eu vou jogar fora o lixo. Você vai jogar fora para onde? Aonde que é o fora? Onde que é o fora? O fora é o meio ambiente? O fora é o lixão? O fora é a rua? O fora é o rio? Aonde que é o fora? Pois aquilo que você compra agora, estimulado
pelo marketing, inevitavelmente vira lixo. Algumas coisas demoram um pouco mais, mas a maioria. Então tem coisas que viram lixo na primeira vez que se usa. E só vai usar uma vez. Em alguns países, como disse o Dr. Vladimir, tem boas experiências. Vocês acham que a ideia de banir o canudinho surgiu aqui no Brasil? Não, surgiu fora. Ninguém não usa canudinho, sente falta. Então, muda o seu hábito, muda a sua forma de agir, muda a sua forma de pensar. É preciso que os produtos tenham vida útil, razoável, e a gente precisa combater a obsolescência. Então veja, uma sociedade tecnológica gera muitos aparatos tecnológicos. Esses aparatos de vida útil, às vezes discutível. Então é preciso também selecionar. Por quê? Porque a obsolescência torna lixo as coisas antes do momento que elas deveriam virar. E são várias obsolescências, planejada, programada, perceptiva, de desejabilidade. Essas duas últimas são as piores. São quando as coisas funcionam bem, mas você não as quer mais. Porque você não gosta mais delas. Porque elas ficaram feias, fora de moda. Mas estão lá e funcionam muito bem. Muito bem. Aí vem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, coloca entre os seus princípios, desenvolvimento sustentável, ecoeficiência. Olha, tudo isso é dirigido ao quê? À sociedade de consumo. Da mesma maneira, dentro dos seus princípios, não quero me alongar sobre isso. Aí vem uma nova fase. Bom, mas como é que eu vou fazer consumo consciente se até hoje eu nunca ouvi falar nisso? Olha, durante as minhas aulas de direito do consumidor, eu sempre consigo falar alguma coisa de consumo consciente. Por quê? Porque você tem o direito de consumir, mas consuma com responsabilidade. Consuma com solidarismo, pensando nos outros. Consuma pensando nos reflexos do seu ato de consumir. E, portanto, eu preciso, para ter educação, proteger os valores socioambientais, que parece que são valores desprezíveis na sociedade moderna, porque o cidadão pensa assim: natureza, ambiente natural, etc., não é onde eu vivo. Meio ambiente não é onde eu vivo. O meio ambiente é lá no meio da Serra do Mar, no meio da Mata Atlântica, o pouco que ainda resta, no meio de determinado bioma. Não, o meio ambiente é onde a gente vive. Como disse o professor Vladimir, em algumas cidades você tem muitos prédios verdes. Eu tentei fazer um teto verde. É caríssimo. A manutenção é caríssima. E se houvesse um estímulo fiscal, como diria a professora Bettina, será que isso não poderia ensejar uma decisão pelo teto verde? Sim. E o teto verde e vários tetos verdes vão alterar a temperatura média dos centros urbanos e vão tornar os centros urbanos mais agradáveis de se viver. Comandos legais para a imposição de educação para o consumo consciente não faltam. Não falta. E aqui a Adriele me ajudou muito pela pesquisa que fez. Nós temos a Constituição Federal, desde o direito fundamental de educação ambiental, a obrigação do Estado de promover a defesa do consumidor enquanto cidadão inserido numa sociedade de consumo. O CDC adota entre seus vários princípios sobre a da educação inclusive ambiental. Nós temos a Lei da Educação Ambiental, melhor, a Política Nacional do Meio Ambiente prevendo educação ambiental. Também nós temos a Lei de 99, estabelecendo diretrizes e medidas educativas. Nós temos a Lei de 2010, que prevê educação ambiental como instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nós temos em 2015 uma legislação interessante que estabelece a educação para o consumo sustentável. E para finalizar, recentemente, porque na história jurídica 2016 foi antes de ontem, nós temos a política da primeira infância, que traz valores importantes, impõe e resgata valores importantes na primeira infância. Proteger contra a pressão consumista, essa é a expressão da lei, pressão consumista, e exposição precoce à comunicação mercadológica. Por quê? Porque a criança, desde pequeno, sofre dois processos terríveis: a adultização da infância e a erotização da infância.
se tornam consumidores ávidos, vorazes, ainda lá na tenra idade. Como que depois, com 22 anos, o Fernando, quando chegarem aqui na universidade, a gente vai conseguir converter essas pessoas? Se desde pequenininhos são doutrinados pelo mercado a comprar, compre mais, compre o novo, compre porque tem uma mega, ultra liquidação. Portanto, legislação não nos falta para dar amparo a essas políticas. E o que nós precisamos? Claro que a gente precisa de mais informação, mais educação, adotar os valores socioambientais e, especialmente, empoderar os consumidores. Que os consumidores tenham consciência e noção de que eles podem tanto se fidelizar em determinada marca, produto, fornecedor, como também praticar o consumo de retaliação. Então nós podemos abreviar o movimento do mercado, a seleção natural dos maus fornecedores. Vocês vão dizer, mas a minha atitude individual fará diferença? Não pense que a sua atitude individual é isolada. Ela é uma atitude que também vai encontrar reflexo e respaldo na atitude dos outros, porque aquilo que você sente dos outros também, possivelmente sim. Por isso, os nossos desafios quais são? Receber uma informação adequada desde o ensino fundamental. E olha, isso não retira a responsabilidade das famílias ou das entidades familiares. É preciso conversar com os filhos a respeito disso. Talvez hoje os filhos consigam educar os pais sobre essas novidades, né? Mas é preciso diálogo, integração, interação. É preciso uma nova cultura sobre o consumo. E não essa cultura egoísta, imediatista. É preciso uma postura crítica frente aos apelos do consumo. Crítica. Ah, linda essa publicidade, mas isso eu não quero. Ou, puxa, que história bacana, mas isso eu não preciso. Isso não faz parte da minha realidade. Não pretendo tomar essa atitude, essa conduta. Tem que prestigiar e selecionar os fornecedores. E outra coisa importante, isso é uma dica para os jovens, extrair a máxima utilidade, exaurir o produto, exaurir o serviço. E não, quando chegar pela metade, já se cansar dele e jogar numa gaveta, no fundo de armário, jogar fora, porque o fora não existe. O fora é dentro, o fora somos nós. E o papel da universidade? Ora, se o ensino fundamental não faz a sua parte, se a família não faz a sua parte, se a sociedade não faz a sua parte, infelizmente nós temos que pegar aqui os alunos de 22, de 33, de 44, 55, 66 e assim por diante. E mostrar a realidade. E dizer, você acha que as coisas do jeito que estão vão longe? Vocês acham que nós já fomos longe? Se deram conta disso? Então a academia tem um papel muito importante. Qual? Aprofundar esses estudos e propagar essa notícia, essa boa nova, propagar esses princípios. Por quê? Porque vocês são os futuros professores, os futuros juristas, e vocês é que terão então o bastão na mão para conseguir levar a sociedade para onde a gente espera e deixar o Brasil num ponto de referência como de fato uma nação que privilegia o meio ambiente e tem condutas sustentáveis. Obrigado. Estágio da academia, não? Estágio da academia.
sequência rápida, convidando também o professor Blanchet para coordenar essa mesa. Vamos passar por ele. Temos aqui vamos começar com a professora, advogada geral da União, a minha professora também, advogada da União, interessante. Mas enfim, a Tereza Vilac, autora a belíssima tese de doutorado, tive a honra de examinar na USP, e coautora de um trabalho excelente chamado Licitações Sustentáveis, coautora do Guia das Licitações Sustentáveis da AGU, e, portanto, de imediato passo a palavra à nossa primeira expositora. Na sequência vamos ter a doutora Kathleen, Superior Tribunal de Justiça, depois o professor Daniel Ferreira, e aviso a todos que o motivo de viagem de urgência, o conselheiro Igor Bonilla não poderá estar conosco hoje, mas enviou os cumprimentos a cada um dos palestrantes e dos congressistas. Com a palavra, então, a doutora Tereza Vilac. Eu estava procurando, pensei que ele tivesse deixado para vir hoje à noite, mas felizmente também está conosco aqui o professor José Anacleto, essa grande figura do direito administrativo do nosso Instituto Paranaense, de outras instituições. Muito obrigado também, certamente será uma contribuição brilhante do nosso professor José Anacleto, que lhe disse para mim. Olá a todos, meu nome é Tereza Vilac, é uma honra esse convite, vocês não têm ideia da dimensão desse congresso de todos esses anos. Quem tem a oportunidade de acompanhar, ele repercute não só na área acadêmica, como eu, que sou advogada da União, vejo o quanto ele repercute em ações práticas para a inserção da sustentabilidade nas diferentes esferas públicas, federais, estaduais, municipais, do judiciário, do executivo e até de institutos privados, existe uma ONG chamada Hospitais Saudáveis que está se interessando pela temática das licitações sustentáveis. A repercussão é cada vez maior. E é uma honra estar aqui com os senhores e, se me permite, vou chamá-los de vocês. Eu pensei muito o que eu vou falar pelo tempo. Fiz uma opção de contextualizar o assunto licitações sustentáveis no Brasil, enfaticar a importância da dimensão da sustentabilidade, que é a dimensão jurídica e institucional, que eu atuo como advogada pública, além de professora também, onde nós estamos hoje no Brasil e algumas propostas a partir de alguns desafios que nós temos tido nesses anos todos a partir das licitações sustentáveis. A temática das licitações sustentáveis está relacionada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12, tem um subitem lá bem específico com relação ao uso do poder de compra estatal para fomentar mercados sustentáveis. Esse uso do poder de compra pela sustentabilidade, ele já vem de longe no seu histórico do direito internacional, mas eu gostaria de enfatizar dois momentos principais. A Rio 92, que tem uma previsão expressa em um dos seus princípios, a Agenda 21 também em 92, e aqui a Rio +20 também reforçou, e posteriormente agora nós temos os 17 ODS. O que eu quero falar é acerca dos movimentos de implementação, pensando nessa perspectiva da sustentabilidade multidimensional e a sua necessidade do jurídico. Nós estamos numa faculdade de direito, não é imensa a minha alegria, não é discurso não. Esse congresso está sendo realizado aqui no universitário. Porque quem procura estudar, não só
quem procura como aluna, como eu, né? Eu fiz Direito, eu fiz Filosofia e eu fiz a pós em Ciência Ambiental. Esse primeiro semestre eu me deparei e falei, eu não entendo nada de educação ambiental. Que não adianta fazer capacitação e ações de sensibilização pela AGU e fora da AGU se essas ações não se interiorizam. Daí eu falei, então eu tenho que estudar direito, eu tenho que estudar educação ambiental. E é outro mundo. E é fundamental a gente estar numa universidade, numa faculdade, nessa dimensão que esse congresso assumiu acadêmica esse ano. Nessa união de esforços aqui dos senhores no Paraná, para a gente reforçar a questão da sustentabilidade na perspectiva da educação ambiental, que é o que o colega anterior falou. E aqui o que eu quero destacar são alguns movimentos para a implementação dessas licitações sustentáveis que procuram implementar, pelo uso do poder de compra do Estado, mercados fornecedores com mais sustentabilidade, a redução de impactos sociais, redução de desigualdades sociais, redução da marginalidade, erradicação de trabalho escravo. A gente tem uma série de possibilidades de impactar com as nossas contratações em serviços, em obras e em aquisições. Dados do IBGE, no estudo de 2016, dizem que as licitações sustentáveis no Brasil são equivalentes a 20% do PIB. Quanto é sustentável? Menos de 1%. Tá bom, a pesquisa é de 2016, mas eu não acredito que nós tenhamos avançado a chegar a 5% até agora. E eu acho que a linha de ação não é discutir se metodologicamente quais foram os recortes desses levantamentos para considerar esse menos de 1%. Eu acho que a partir desse cenário, por que a inserção das licitações sustentáveis no Brasil não está avançando? E o que a gente pode fazer para avançar? Isso é como eu quero concluir aqui, agradecendo demais, porque eu espero que essa não seja uma palestra como foi, estava o professor Vladimir e o professor Juarez me convidaram para a pós-graduação em 2012. Foi a pior palestra da minha vida. E foi uma generosidade tão gigantesca do professor Juarez, foi a pior, foi péssima. E foi uma generosidade tão grande do professor Juarez e do professor Vladimir, o professor Vladimir foi muito bem, foi horrível. E o professor Juarez me acompanhou nos meus estudos, me incentivou academicamente na AGU. Então, eu falei, hoje eu vou arriscar e vou sem PowerPoint. Hoje eu vou arriscar e vou me colocar como pessoa muito agradecida de a gente ter continuado nesses congressos, incentivando, de termos estado no Ceará, de termos estado em Minas Gerais, de termos estado e esse incentivo e reconhecimento de que somos todos aprendizes, e eu me coloco aqui como aprendiz, então modestamente eu vou falar alguns pontos para os senhores nesse pequeno tempo que eu tenho. Quais foram os movimentos para a implementação das licitações sustentáveis no Brasil? O meu marco é 2010, alteração da lei de licitações, pela academia, pelo Ministério do Planejamento, pelo MMA, pelo TCU, o Judiciário, a professora Kathleen vai bem abordar, um movimento que está muito fortalecido, tem se espalhado para os outros poderes também. E uma principal característica, nós temos em todos eles ações que são voluntárias e ações que são institucionalizadas. Ações voluntárias, pela minha modesta opinião, elas tendem a não permanecer, porque os atores sociais cansam. Então a gente precisa de institucionalização de políticas de licitações sustentáveis por uma agenda de gestão pública sustentável, minha perspectiva. Mas essas ações institucionalizadas, elas não podem perder uma característica fundamental, que é o trabalho em rede. Onde nós estamos hoje, pouco que eu acompanho pela academia, eu vejo como tem sido importante o que tem sido produzido no âmbito do direito administrativo, no âmbito da gestão pública, da administração pública, em trabalhos de conclusão de curso, mestrados e doutorados e trabalhos de especialização sobre licitações sustentáveis. Eu destaco aqui o Instituto Direito pelo Planeta Verde, eu convido todos os senhores para vocês a participarem, que ele congrega
uma visão interdisciplinar de um direito ambiental que se articule e que se efetive. O Instituto de Direito para o Planeta Verde é uma das vozes assim, no Brasil que tem uma tradição muito grande e está focando, inclusive, agora na temática dos resíduos sólidos, com o curso que vai realizar agora em dezembro, lá em São Paulo, com a Associação dos Advogados de São Paulo. Agora, o que eu sinto que a gente poderia, como aluna que fui, e também a pessoa que atua nisso, fomentar, e fiquei feliz aqui dos palestrantes que me antecederam, que já estou vendo que está acontecendo, a perspectiva da licitação sustentável como uma política pública socioambiental nesse país. Nós precisamos de pesquisas que falem que esse tema é política pública, porque é uma das maneiras de nós conseguirmos institucionalizar a articulação das licitações sustentáveis com governança pública, com eficiência, com ciência e tecnologia. Nós temos uma série de startups nesse país que querem uma série de soluções sustentáveis de mobilidade urbana e elas querem oferecer isso para os órgãos públicos. Nós temos uma série de restrições, seja pela Lei 866, ou seja outras restrições legais para inserção. E a própria a ciência e tecnologia nesse país, eu vejo como é o futuro. A gente tem que atrelar sustentabilidade com essas inovações também. E para isso nós precisamos de advogados, de estudantes de direito que pensem o direito de uma maneira multidisciplinar, de uma maneira sistêmica, para que a gente possa sair, e eu vejo que isso tem acontecido muito, da sala de aula e chamar o catador para dar aula. Isso acontece na Faculdade de Arquitetura da USP, quando vai falar com os arquitetos sobre gestão de resíduos sólidos. Dar voz à sociedade para que ela entre na universidade e mostre para os estudantes o cenário que nós estamos vivendo. A professora Kathleen levou os servidores do STJ no lixão para eles fazerem a separação dos resíduos adequados, no que eles fez dessa história. Nós precisamos também fomentar os setores de engenharia para essas especificações com sustentabilidade nas contratações públicas, porque nós precisamos de obras e serviços de engenharia com critérios de sustentabilidade, isso é de tudo técnico. Análise de ciclo de vida, análise do ciclo de vida dos produtos. É fundamental também que as pesquisas acadêmicas se encaminhem para isso. E também na educação ambiental. O que eu sinto também que tem ocorrido nos órgãos públicos, vou falar aqui da matriz federal, que é onde eu atuo, nós tivemos muita institucionalização. Várias instruções normativas do Ministério do Planejamento. Nós tivemos também uma grande dificuldade de conjugar os mecanismos de gestão pública que vão internalizar essas licitações sustentáveis, com alterações nos fluxos e na própria gestão interna dos órgãos públicos, porque não adianta eu fazer uma contratação e comprar com critérios sustentáveis se o servidor usar com desperdício. Não adianta inserir processo eletrônico se as pessoas continuarem comprando e imprimindo papel. Não adianta o advogado não querer imprimir a sua peça judicial no setor público, o procurador frente e verso. Então nós temos um mundo a sustentabilidade nas contratações governamentais. Mas nós temos que pensar como eu vou institucionalizar a sustentabilidade na República com uma alteração de cultura organizacional no setor público. E aí o professor Matias Pereira da UNB mapeou todos os déficits da nossa burocracia brasileira. É desmotivadora, é compartimentizada, ela não se comunica, ela desmotiva o servidor, ela não tem uma gestão de caixa, entre aspas, não sabe fazer uma gestão adequada do seu erário. As pessoas vão trabalhar como se só estivessem com absoluta desmotivação. E como é que eu vou inserir uma nova variável na área pública que as contratações sustentáveis se propõem? Porque eu tenho que planejar com o que eu vou comprar.
Eu tenho que não comprar. Eu tenho que planejar como vai ser o meu edital com critérios de sustentabilidade. E quando eu compro, eu tenho que fiscalizar. E eu tenho também que usar sem desperdício. Como é que eu vou fazer isso sem educação ambiental? Qual é o maior empregador desse país? São os presentes, Estado, município e federação. O maior empregador brasileiro, e essa possibilidade que ele tem de fomentar uma cultura que reforça a ética e a cidadania dos seus servidores. É uma mudança que eu percebo que eu iniciei estudando licitações sustentáveis, fui para a coleta seletiva e inclusão de catadores, fui para a gestão de resíduos, estou indo agora para a educação ambiental, e o que eu noto, a licitação sustentável, ela não é uma caixinha. Ela está relacionada com uma mudança de paradigma ética e de valoração de princípios e valores constitucionais que estão lá no comecinho da Constituição. A gente começa a olhar a Constituição a partir do artigo 5º, e a redução, e a sociedade livre, e a redução das desigualdades regionais, e a cidadania. Então, a sustentabilidade que permeia toda a nossa Constituição, ela se relaciona com um novo paradigma no direito público, que eu vi que vai ser abordado aqui. A sustentabilidade como esse valor e princípio constitucional. Só que não adianta ter valores e princípios constitucionais se eu não tiver os órgãos públicos implementando a minha ótica de quem atua na área pública. E aí eu vou destacar algumas ações que têm sido feitas nesses anos. Na Advocacia Geral da União, no site da AGU, agu.gov.br, existe um Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, que é apresentar ferramentas para os gestores públicos para a inserção com segurança jurídica, sem ferir a competição de, são 170 páginas, é disponível na internet isso. Dos principais objetos contratuais, quais são as normas ambientais existentes, as normas de acessibilidade para serviços de limpeza, para construções, para acessibilidade, para aquisições, para serviço de lavanderia hospitalar, quais são as principais normas ambientais e aonde o servidor público vai inserir para não ferir a competição. É uma obrigação da contratada, é uma especificação do objeto, então essa é uma importante ferramenta desenvolvida pela Advocacia Geral da União. Nós temos também uma comissão permanente de sustentabilidade que se iniciou de um trabalho voluntário de advogados da União e procuradores federais, e hoje a AGU reconhece, desde 2013, que sustentabilidade também é uma missão da AGU e é função essencial de justiça. E aí nós temos ações pela Escola da AGU em parceria com as consultorias da União dos Estados, ações de capacitação em parcerias com outros entes públicos e tudo gratuito. Aí eu reforço a importância das escolas judiciais, das escolas de contas, das escolas dos órgãos que possuem esses setores de capacitação e treinamento, e inserirem também ações de sustentabilidade. Considerando que nós temos um decreto de 2006 que fala que todo resíduo federal, resíduo reciclável federal tem que ir para a cooperativa de catadores, foi elaborado um edital padrão para isso. Porque o relacionamento de um órgão público com uma associação de catadores não é um relacionamento contratual de obrigações, ele é gratuito. Então o servidor público não vai lá achar que publicando no Diário Oficial a comunidade de catadores vai lá aparecer. É uma nova lógica operacional para implementar uma mentalidade cidadã no serviço público a partir de determinadas normas que nós temos. Está sendo elaborado agora o primeiro termo de referência para aquisições com critérios jurídicos de sustentabilidade, que nós não podemos dizer o que deve ser comprado como advogados da União. E a sustentabilidade, por exemplo, destaca 2 projetos pilotos. Eu trabalho na AGU de São Paulo, em consultoria jurídica, para mais de 100 órgãos da administração direta federais que nós assessoramos lá em licitações. Eu vou destacar 2 projetos pilotos, desenvolvidos pela coordenação da AGU lá em São Paulo, consultivo. Um é tópicos mínimos de sustentabilidade que todo advogado da União tem que pôr nos seus pareceres.
parecer jurídico tem que considerar tópicos mínimos de sustentabilidade em contratações de engenharia, em aquisições, em serviços, em contratações emergenciais, em dispensas. Então, esse é um trabalho no âmbito do Estado de São Paulo. A ideia e desejo é que eles se tornem via nacional. E o outro é o projeto piloto para contratações compartilhadas com critérios de sustentabilidade, com vários órgãos públicos federais para a gente disseminar. O Tribunal de Contas tem um trabalho muito promissor, não vou me alongar, pelo Instituto Rui Barbosa, e aqui eu quero destacar não só diversos acordos do TCU sobre o tema, diversos acordos e ações do Tribunal de Contas de Santa Catarina, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, e também eu quero falar uma notícia, trazer para os senhores uma notícia muito interessante para a gente seguir otimista e confiante de que sim, tem muita gente atuando com sustentabilidade na área pública. Nós tivemos, se não me engano, em 2016, o Instituto Rui Barbosa sediou, né, e o professor Juarez conversou lá, propondo que os tribunais, ao Instituto Rui Barbosa, elaborasse um manual de logística e de gestão sustentável para as Cortes de Contas. Em 2017, isso foi apresentado no ano seguinte no Ceará, pela conselheira Lilian do TCE do Piauí. Eu estou feliz da vida porque a questão de 2 semanas o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo anunciou pelo seu presidente Renato Martins Costas, que foi um tribunal que está implementando a partir deste modelo do Instituto Rui Barbosa um observatório do futuro e o seu manual de internalização da sustentabilidade, para espraiar isso para todas as prefeituras do Estado de São Paulo. Então as coisas estão andando aqui, muitas vezes nós não temos notícias, e nós temos muito boas notícias, e eu acho que isso tem que ser ressaltado. O Ministério do Meio Ambiente tem também ações do seu setor de produção e consumo sustentável, do programa Agenda Ambiental na Administração Pública. A Prefeitura de São Paulo tem uma universidade gratuita de meio ambiente e cultura da paz focada em sustentabilidade, em comunicação com... A gente fala de mediação, fala de arbitragem, fala de conciliação, só que a gente tem que ter uma cultura de paz dos cidadãos que vão atuar nisso. E eu destaco essa iniciativa da Prefeitura de São Paulo, que é onde eu fiz a minha formação em educação ambiental. Ministério do Planejamento, já destaquei. Uma notícia muito boa, essa semana, se não me engano, ontem, foi instituída uma nova rede de sustentabilidade do Poder Legislativo, com a presença do ministro Raimundo Carreiro. Foi assinado um acordo de cooperação entre o Tribunal de Contas da União, Senado e Câmara Federal, pelos seus núcleos socioambientais, para disseminação de ações de sustentabilidade e licitações sustentáveis nas câmaras municipais e assembleias legislativas. O que eu gostaria, concluindo, é agradecer aos senhores, por certo, mas antes dizer o que eu acho fundamental, alguns aspectos muito práticos. Porque as palavras têm poder, né? Se estiverem correspondentes de ações. Então eu vou soltar as palavras, nem tudo está no meu alcance. A gente tem que internalizar isso em concursos públicos. A gente tem que existir questões de sustentabilidade em concurso público da área, nível médio até ensino superior. Esses concursos têm que ter isso. Nós temos que fortalecer e ampliar institucionalmente as redes de sustentabilidade. A doutora Kathleen vai falar sobre isso também. E eu acho muito importante para quem está na área jurídica. Pensamento sistêmico. Estudem e foquem em hermenêutica. Que nós temos uma série de normas. Nós temos que saber fazer as interpretações, os processos avaliativos condizentes com os desafios dessa sociedade contemporânea, dessas problemáticas socioambientais. E eu acho que fico muito, muito feliz concluindo de que as universidades, né, pensando em pedagogia, há uma função social na produção do nosso conhecimento. E que as universidades se intercalem e contribuam para essas redes de colaboração pela sustentabilidade na área pública. É isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Tereza. Parabéns pelas suas palavras. Passamos de imediato a palavra à doutora Kathleen Feitosa Albuquerque Lima, da Gestão Ambiental do STJ.
professor Alexandre, muito obrigada. Obrigada, professor Juarez, pelo convite. Eu peço licença à mesa para cumprimentar a todos, na pessoa do professor Juarez, da minha querida amiga Tereza Vilac, companheira aí de alguns anos nessa batalha. Eu peço licença para falar em pé. E caminhando, porque não tem nada melhor do que a gente falar perto das pessoas. Vamos lá? Cadê a gente? Tanta coisa boa para contar para vocês que vocês nem têm ideia. Hoje eu estava falando com um palestrante sobre Show-Lestra. Vocês conhecem Show-Lestra? Uma palestra que anima, que deixa as pessoas felizes porque estão fazendo diferente. Acho que não abriu o cabelo. Ah, tá abrindo. E eu estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez com o professor Juarez, num evento para discutir sustentabilidade. Mais uma vez com os meus amigos para discutir um tema que é tão importante para todos nós. E fico feliz que ainda não todo mundo saiu para ir pro almoço. Então, gente, eu estou só esperando aqui rapidinho. Bom, no contexto do que a professora Tereza estava falando, realmente muita novidade está acontecendo. Ontem, inclusive, eu estava aqui, né, por ocasião do evento promovido pela Rede Sustenta Paraná. Sim, nós estamos com algumas redes no Brasil. Sustenta Paraná é mais uma delas, que está assinando agora o convênio. Termo de cooperação técnica entre vários órgãos. Pessoal, são quase 20 órgãos para tratar de sustentabilidade de forma conjunta, de forma agregadora, integradora, de forma sistêmica, né? E como a Tereza falou, esse trabalho em rede, ele está acontecendo no país inteiro, né? A Tereza falou da rede do Legislativo, nós já temos rede na Bahia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em vários estados. O que essas redes são? São movimentos conjuntos de órgãos que querem fazer melhor, que querem gastar melhor, que não querem reinventar a roda, porque a gente não precisa reinventar a roda. Vamos errar, vamos combinar uma coisa? Vamos errar novo, não vamos errar velho? Então vamos aprender com os exemplos dos outros. Vamos aprender com as experiências dos outros. Isso é sustentabilidade. Não tem como ser diferente. Bom, minha apresentação não vai abrir, eu ia cantar uma música para vocês, mas não vai dar, que é aquela para dizer o tanto que eu estou feliz de estar aqui e falar de licitações sustentáveis. E aí, para contextualizar, eu queria falar rapidinho sobre os princípios da administração pública, de forma bem rápida, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, o que mais? Publicidade. Esse ano a gente fez um seminário lá em Brasília, no STJ, que a gente finalizou com uma palestra do ministro Carlos Aires. E ele foi muito feliz em fazer um link dos princípios da administração pública, né, com a sustentabilidade. Porque não tem como não ser sustentável se você observar todos os princípios, o objetivo maior da administração pública, que é o interesse público, né, com a sustentabilidade. Veja, legalidade, vamos atuar dentro das normas, né? Impessoalidade, vamos desfulanizar o processo. Não tem A, não tem B, não tem C. Moralidade dentro da administração pública, que casa com probidade dos princípios da licitação, daquilo que é probo, que é honesto, que traz confiança. Publicidade
que também está lá nos princípios licitatórios, no qual você tem que dar transparência. Não dá para botar nada debaixo do tapete. A gente precisa botar nos holofotes tudo que a gente faz. Total transparência, colocar nos sites das nossas instituições quanto a gente gasta, quanto a gente custa, quanto a gente consome. E ainda assim, com todas essas normas, né? Falamos aqui sobre várias normas, ainda tem gente que acha que a informação dentro do poder público é sigilosa. Esses dias eu estava no meu órgão, contei ontem isso lá no evento da Rede Sustenta Paraná. Eu pedi as informações sobre o consumo de combustível, professor, na minha instituição, há um tempo atrás. E eu gosto muito de falar dos meus erros, eu acho que eu ainda me vejo nos meus erros, querendo sempre melhorar, né? E as pessoas podem também se identificar com isso. E eu pedi os dados de combustível e o gestor disse assim para mim: eu não posso passar esses dados para ti, porque esses dados eles são sigilosos. Inclusive, eu não podia estar falando no telefone com a senhora, porque posso ser exonerado a qualquer momento. E desligou o telefone, em pânico. Em pânico. Eu chamei ele na minha sala, conversei com ele, depois liguei mais uma vez. Eu disse: escuta, você fica maluco? Esses dados são transparentes, esses dados a gente precisa da publicidade, né? E a gente ainda dentro da administração pública sofre desse mal. Enfim, voltando ao ministro Brito, né? Ele fez essa belíssima associação, análise e reflexão dos princípios da administração pública e dos princípios da licitação com a sustentabilidade, porque no artigo 3º nós tivemos uma alteração, né, na lei de licitações, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Pessoal, e sustentabilidade é o quê? Vem da onde? Sustentar, defender, apoiar, cuidar. Ora, e isso está lá no artigo 225 da Constituição. E tem um princípio na licitação que é muito importante, que todo mundo se atenta muito a ele, que é a vantajosidade econômica. E muitas vezes, isso já foi tema de um dos nossos encontros, né, professor Jales? As pessoas acham que vantajosidade na administração pública é você comprar o mais barato. É ou não é? Não é. É comprar o melhor pelo menor preço. E o melhor para a administração é aquilo que não impacta. O que impacta menos, claro, porque tudo impacta, né? Que impacta menos, que tem mais durabilidade. Vamos começar a pensar em licitação sustentável a partir daí. Mas eu queria destacar alguns pontos fundamentais dentro da licitação. Como é que eu faço para ter uma licitação sustentável? O que você acha? É comprar reciclado? Não. O que você acha que é comprar licitação sustentável? Como é que é? É plantar árvore? Vamos fazer compensação ambiental de tudo que a gente comprar? Pessoal, tem 4 passos fundamentais: planejamento, especificação, uso e descarte ambientalmente adequado. Está no guia de licitações da FGV, né? Um guia da professora Raquel Bidman e outros autores. Então, é muito fácil planejar, especificar, usar e descartar. Não adianta eu comprar algo que eu não preciso, ou comprar algo numa quantidade que não é necessária. Ora, eu tenho certeza que na sua casa você só compra o que você precisa. Quando a gente leva a coisa para o serviço público, parece que ela muda um pouco de figura. O pessoal se sente assim meio sorteado no Pão de Açúcar, Rede Carrefour, com um ano de compras grátis. E se planejam muito mal. A gente tem pedidos exorbitantes. E eu
destaco o planejamento porque eu considero, Tereza, acho que um dos pontos principais da licitação sustentável é você comprar de acordo com a sua real necessidade. E aí dentro da compra, isso estava na minha apresentação, ainda bem que eu decorei, tá, número 1, a justificativa. Por que você está comprando? Você realmente precisa disso? Faça essa pergunta para você no seu dia a dia. Eu preciso realmente dessa bolsa, eu preciso realmente desse sapato, eu preciso realmente dessa joia, desse perfume, eu preciso realmente dessa maquiagem. Não sei, acho que a gente não precisa mais de nada, pessoal. A gente precisa mesmo é ser feliz. A gente precisa de paz, a gente precisa de saúde. E isso não se compra no supermercado. E no serviço público a gente precisa focar no interesse público, na nossa missão institucional. E eu ainda vejo muitas instituições cujo negócio, por exemplo, é atender o jurisdicionado, mas há uma ganância muito grande por comprar carros, ter um parque de impressoras. Não é o nosso negócio. Então a justificativa é um eixo fundamental dentro do planejamento. Número 2 é como é que eu vou especificar essa compra? Como é que eu vou estimar essa compra dentro do planejamento? E aí eu chamo a atenção, dentro das licitações sustentáveis, né, para os estudos técnicos preliminares. Que é todo esse levantamento que eu preciso fazer para jogar dentro do meu termo de referência, dentro do projeto básico. E lá eu tenho que colocar estimativa de cálculo, né? Eu estou comprando algo, eu preciso fazer alguma mudança no meu ambiente. Certa vez a gente comprou lá no STJ uma sala cofre. E aí a sala cofre chegou, né? São aquelas portas enormes, você faz aquela montagem, aquela estrutura toda. Ô, professor Jair, primeiro que a sala cofre não entrava no tribunal. Local de entrega estava no instrumento, né, da licitação. Almoxarifado. A porta não entrava. Tivemos que contratar um MUNC para içar as portas, para entrar do lado de fora do prédio, para poder fazer toda a adaptação. Veja, a sala chegou, mas não pudemos usar. Porque dentro dos estudos técnicos preliminares, não havia essa previsão de mudança no ambiente. Então, veja, a compra sustentável, ela engloba tudo isso. Não é eu comprar o item com especificação do papel reciclado. Não se resume a isso. É muito mais, é muito maior. Você tem que enxergar, como a Tereza falou, como vários professores aqui falaram antes de mim, de forma sistêmica, considerando todas as nuances, todos os passos, todas as unidades de trabalho de uma instituição. Como que isso vai impactar? E aí, o professor me pediu para eu trazer um caso prático, eu não vou poder mostrar, mas eu vou tentar baixar a apresentação e encaminhar para a professora Vivian. Nós fizemos, Tereza, um modelinho padronizado de estudos técnicos preliminares, onde o gestor tem que observar todos aqueles passos. Está atendendo a quem? Qual é a necessidade? A estimativa foi baseada em que cálculo? No meu chutômetro? Ou realmente eu analisei uma série histórica de gastos, eu analisei uma série histórica de consumo? Se trata de uma compra nova, por que você está estimando desta forma? Se eu tenho um trabalho de consumo consciente, combate ao desperdício, por que eu estou comprando mais do que o que eu consumi no ano passado? Que justificativa há para isso? Com o intuito de ajudar o gestor. Porque um dos grandes problemas que nós falamos aqui, né, foi sobre capacitação, foi sobre educação. E infelizmente, nós não temos gestores capacitados em sua plenitude para
comprar de forma sustentável, com todos os critérios. Mas aí eu faço uma indagação para os senhores. Existe, considerando o que eu já falei aqui sobre os princípios da administração pública e os princípios da licitação, uma forma de compra insustentável dentro da administração pública? Vamos comprar de forma insustentável, professora Tereza. Não vamos colocar os critérios. Não cabe. Porque vai contra tudo aquilo que nós falamos. Vai contra todos os nossos princípios. Vai contra todos os objetivos da administração pública. No artigo 5º, ao 170, ao 225. Defesa do meio ambiente na ordem econômica. E por aí vai. Então, eu não tenho muito tempo, e a apresentação eu queria mesmo era mostrar, meu objetivo era mostrar esse modelo de ETP, né, que é o modelo que a gente iniciou a trabalhar com ele agora, com o intuito de auxiliar os gestores. Né? Lá no STJ nós temos uma situação confortável, né, com relação a outras instituições. Nós temos uma unidade de gestão socioambiental institucionalizada. Muitos tribunais, nós institucionalizamos isso no âmbito do CNJ, então vale para todos os tribunais. Muitos outros órgãos de outros poderes têm caminhado nesse sentido, porque uma unidade que faz isso precisa de uma cabeça, precisa de um personagem, né? Precisa de uma unidade estruturada para tentar mudar o paradigma, fazer você se levantar da sua cadeira, sair da sua zona de conforto. Senta aqui agora, pronto. Trabalho socioambiental é isso aí. E não é fácil. A pessoa faz cara amarrada, a pessoa reclama, por que eu tenho que fazer diferente? Eu não quero mudar. Falo muito da síndrome de Gabriela, né, professor? Eu nasci assim, cresci sempre assim. Não vamos mudar não. Por que a gente vai mudar? Não, mas aqui sempre foi assim, não muda, né? Não tira da minha zona de conforto não, porque eu estou melhor assim. Para! Vamos começar a refletir, vamos começar a mudar e entrar nessa onda. Porque se você não entrar nessa onda, colega, eu vou te dizer um negócio. Ela vai te engolir. Todo mundo sabe quem ganhou o Prêmio Nobel de Economia esse ano, não sabe? Todo mundo sabe. 2 economistas, né? Um com especialidade em climatologia e o outro em inovação tecnológica, Nordhaus e Palmer. Eu não li a tese ainda, né? Porque eu sei que foi brevemente divulgado nos meios de comunicação, mas crescimento econômico só é possível se a gente alinhar a sustentabilidade. Então, pessoal, deixo a minha mensagem. Infelizmente não pude cantar a minha música, porque eu ia chamar vocês para dançar comigo. E falar da felicidade, que é tratar desse tema, porque a gente tem que realmente ter muita força de vontade para mudar. Porque não é fácil. Obrigada. Doutora Kathleen, obrigado, parabéns pela sua mensagem. Eu desenvolvo os 3 minutos é um efeito retroativo. Cadê? Passamos a palavra ao professor José Anacleto dos Santos, do Centro Universitário em Curitiba. Eu nunca sei se é o Curitiba ou a Curitiba. Para mim é o. Professor, meu querido amigo Lancheiro, professora Kathleen, professora Tereza, professor Daniel, meu querido professor Valês, minha querida professora Vivian, inicialmente parabéns pela organização brilhante desse evento. Eu quero dizer a todos que ao final das exposições será sorteado um veículo para os que permanecerem aqui. Eles ficam até o final. Licitação e contratação pública é para comprar as coisas que a administração pública precisa. É para comprar carro, é para adquirir
combustível para as viaturas da Polícia Militar, é para comprar aquilo que a administração precisa para exercer a sua função. Portanto, licitação e contratação pública não tem nada a ver com outros valores. É para comprar o que a administração pública precisa pelo menor preço. É isso. Quem defende isso, defende um paradigma. Defende um paradigma que, sob certo aspecto, já deveria ter sido superado há muito tempo, e esse paradigma é o paradigma do objeto específico. Durante muito tempo, na administração pública, por conta de imposição legal, entendeu-se que é vedado especificar exigências de participação em um processo de contratação pública que sejam irrelevantes, desnecessárias, impertinentes ou excessivas em relação ao objeto específico da contratação. O objeto específico é o seguinte: cadeira é para sentar, impressora para imprimir, carro para carrear. É isso que é objeto específico. No plano das contratações ditas contratações sustentáveis, a racionalidade é um pouco diferente, o que significa a tentativa de uma mudança de paradigma. O paradigma é outro. O paradigma das contratações sustentáveis é a chamada eficiência administrativa, que é substancialmente diferente da eficiência privada. Nós temos, no plano da eficiência privada, a conjugação de dois elementos. É uma fórmula matemática, como qualquer outra. Se você compra alguma coisa pelo menor preço, pela melhor ou maior qualidade, você tem a eficiência privada. Essa é uma compra, uma aquisição eficiente. A fórmula da eficiência administrativa funciona com um elemento a mais: menor preço, maior qualidade e cumprimento de valores constitucionais. E esse terceiro elemento da fórmula da eficiência pública ou da eficiência administrativa é o efetivo e verdadeiro fundamento das contratações ditas contratações sustentáveis. Portanto, menor preço, maior qualidade e cumprimento de valores constitucionais. O que nos traz um desafio. Qual o valor constitucional? A Constituição é repleta de valores constitucionais. Dignidade da pessoa humana. Lá os do 170, soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, defesa da microempresa, empresa de pequeno porte, e dentre todos os valores, um deles é o princípio, o valor defesa do meio ambiente. Assim, nós podemos dizer que uma contratação pública sustentável é aquela que objetiva, além de satisfazer as necessidades específicas, diretas, como por exemplo ter um carro, ter uma mesa, uma impressora, cumprir valores constitucionais. A escolha entre os valores constitucionais também não é algo muito simples. Nós podemos dizer, os valores e os princípios constitucionais, eles convivem harmonicamente na Constituição. E escolher um deles é uma tarefa que demanda, dizia o Dworkin, um juízo de ponderação valorativa. Qual é o princípio? De acordo com o valor do caso concreto. E eu talvez prefira entender a escolha de um valor constitucional pelo método dialético, hegeliano. Aquilo que o Hegel diz, supra-assunção. Todos os valores constitucionais convivem, só que alguns ficam em estado de latência em algum momento e outros têm maior protagonismo. A minha ideia é, na minha exposição, tratar um pouquinho da dimensão da sustentabilidade ambiental no processo das contratações públicas. A escolha de um valor. Poderia ser outro. Já sei que o professor Daniel vai abordar as contratações públicas sustentáveis a partir de um viés um pouquinho diferente, mas a escolha que fiz para abordar o tema é a partir da sustentabilidade ambiental. Eu tenho um amigo que é aqui, presidente de uma ONG aqui no estado do Paraná, talvez uma das ONGs mais importantes do país, eu não vou dizer qual é ela, mas ele esses dias me disse o seguinte: Anacleto, eu não aguento mais
ouvir falar em sustentabilidade ambiental. Imagina a gente, então, né? Se o sujeito é de uma ONG ambientalista, a partir do que essa constatação? De uma certa banalização da ideia de sustentabilidade ambiental, de um certo discurso de sustentabilidade ambiental que passa a ser obrigatório no discurso jurídico, sem uma correlação prática necessária. É como aqueles concursos de Miss de antigamente, não é? Os mais antigos, eles sabem o que eu vou dizer. Se a Miss não dissesse que o livro preferido era O Pequeno Príncipe, estava fora. Hoje em dia, nós temos alguns modismos na administração pública, que são bons, mas são modismos. E refletem, muitas vezes, apenas uma tentativa mercadológica de marketing. O modismo da governança pública, o modismo da sustentabilidade ambiental, são bons modismos, mas que não necessariamente têm encontrado repercussão na vida prática. É possível dizer que uma contratação pública sustentável na dinâmica ambiental, e portanto aquela que pressupõe a inserção de requisitos de sustentabilidade em diversas fases do processo, a identificação da necessidade, do objeto, dos encargos do contratado. É possível dizer que a sustentabilidade ambiental já contaminou as contratações públicas? Eu tenho receio e temor de dizer que não. Tivemos muitos avanços, temos muitas iniciativas extremamente importantes, e está aqui a professora Tereza, a professora Kete, o professor Daniel, dínamos protagonistas da defesa da sustentabilidade nas suas 3, 4, 5 partidos do professor Juarez, inúmeras dimensões que ela apresenta. A inserção dessa preocupação nas contratações ainda não foi suficiente, todo o movimento que se fez para afastar, talvez, os 2 maiores obstáculos para a absorção da sustentabilidade ambiental nas contratações, na minha interpretação. O primeiro maior obstáculo é medo. Medo do controle. Medo do controle, professor. Medo de que as decisões que fogem do padrão que já foi consolidado na administração pública possam vir a ensejar responsabilização. E segundo, uma falsa percepção do que é a isonomia. Uma percepção equivocada do que é a isonomia. Isonomia, eu tenho refletido um pouco sobre isso, me parece que é mais um princípio que autoriza que as pessoas sejam tratadas de maneira diferente do que um princípio que determina que as pessoas têm que ser tratadas de maneira igual na medida das suas desigualdades. Qual é a autorização, portanto, do plano constitucional que nós temos para afastar de uma competição? Afinal, o artigo 37, inciso 21 da Constituição, com todas as letras, estabelece o que é uma licitação. Isso está lá expressamente posto que quando uma oportunidade de negócios com o Estado, usando dinheiro público, não puder ser posta à disposição de todas as pessoas potenciais interessadas ao mesmo tempo, é preciso um processo de disputa pública, ou evidentemente de contratação direta, para que haja escolha daquele que vai ser o contratado. E disputa é algo que se define através de critério de julgamento, é através de critérios de seleção. Portanto, licitar significa discriminar. Se você exige que a empresa, por exemplo, que a empresa promova a logística reversa daquilo que vende para ser contratada pela administração pública, está afastando as empresas que não têm política de logística reversa da disputa. Em que medida essas exigências podem ou não ser consideradas legítimas do ponto de vista da isonomia? É muito simples. O professor Celso Antônio há muitos anos já defende qual é a receita, que é a mesma receita de Pontes de Miranda. É preciso, para que haja a definição de isonomia, um fator legítimo de discriminação, ou um substrato fático. Algo do mundo da vida, que autoriza que as pessoas sejam tratadas de maneira diferente. O que é preciso, me parece, para que nós tenhamos um avanço no que diz respeito às contratações sustentáveis, em primeiro lugar,
é uma radical mudança sobre o que significa a isonomia. Em nome da isonomia e de uma falsa ou equivocada percepção do direito de competição nas contratações públicas, em nome disso tudo, nós continuamos comprando na administração pública brasileira caneta que não escreve, grampo que não grampeia e café que ninguém toma. Aqui na Procuradoria-Geral do Estado tem 2 tipos de café. O café que nós licitamos e tomamos, licitamos e pomos à disposição das visitas, e o café que nós compramos, cada um dá R$10 por mês para ter café bom, e nós... Ora, eu não tenho essa exata dimensão de valores pecuniários. Eu discutia com o professor Gessé Torres no almoço, há uns meses atrás, sobre isso. E ele dizia, Anacleto, nós não temos no Brasil, e eu concordo com isso, uma estatística de quanto é que nós desperdiçamos com contratações sem qualidade. E desperdiçamos com contratações sem qualidade porque o controle nos exige, o Ministério Público nos exige que nós não tenhamos qualidade nas nossas contratações. Porque basta a inserção de um requisito de qualidade um pouquinho mais eficiente para que alguém venha e diga assim, afasta competidores, diminui a competição, viola a isonomia. Esses 2 fatores que me parecem são fatores fundamentais para que nós não avancemos mais no que diz respeito aos objetivos de uma contratação pública sustentável na premissa da sustentabilidade ambiental. O que é que significa isso? Significa avaliar, no mínimo, 2 elementos da contratação a partir de uma ótica sustentável do ponto de vista ambiental. Primeiro, a descrição do problema a ser resolvido, que tecnicamente nós chamamos de necessidade pública. Qual é o problema que tem que ser resolvido? O problema é o transporte. Muito bem. Qual é a solução para esse problema? A solução é plúrica. Carro, ônibus, van, alugar, comprar. Mas se nós inserirmos na análise da necessidade pública uma dimensão ambiental da necessidade, o problema passa a ser transportar, mas transportar com menor danos ambientais, com menores prejuízos para o ambiente. E a solução e tudo que vem depois acaba contaminado, o que deve ser de fato, por conta do problema que tem que ser resolvido. Claro, se a necessidade a ser resolvida tem uma dimensão ambiental, a solução para esse problema terá também uma dimensão ambiental. A solução é carros alugados, porém carros alugados que também satisfaçam a necessidade de que esse transporte seja feito com menores impactos ambientais, com menores prejuízos ao ambiente. Na esteira daquilo que tem que ser feito para a inserção de requisitos de sustentabilidade, a definição do orçamento estimativo a partir de um valor jurídico que está previsto na Lei 12.305 de 2010, que é o preço ecológico. O preço ecológico é aquele preço, aquele orçamento estimativo que internaliza os custos ambientais. A internalização de custos ambientais significa, evidentemente, ou pode significar, um valor maior, um custo maior de contratação, mas, ao mesmo tempo, maiores vantagens que o de natureza ambiental. Por outro aspecto, ainda do ponto de vista do que é que significa, em síntese, uma contratação sustentável, no prisma ambiental, a definição de encargos para o contratado. E nesse prisma existe muito material, inclusive no plano do direito europeu, algumas diretivas da União Europeia sobre compras ecológicas ou contratações ecológicas. E lá há alguns exemplos bem interessantes, como, por exemplo, inserir como encargo do contratado que as entregas do que foi adquirido sejam feitas só fora dos horários de pico, para aliviar o trânsito. Exigir, por exemplo, que os produtos, os móveis ou produtos maiores que sejam adquiridos não venham embalados em material, ainda que reciclável, mas sim material reutilizável, como, por exemplo, mantas, cobertores. Nós temos aqui algumas experiências, embora, na minha visão, insuficientes, precisamos avançar muito nessa área,
mas algumas experiências normativas bem importantes e interessantes. A origem, uma delas é, por exemplo, a Instrução Normativa número 1 de 2010, do Ministério do Planejamento, editada a propósito de criar algumas orientações para que sejam adotados requisitos de sustentabilidade nos instrumentos convocatórios ou no plano dos contratos. Como, por exemplo, o reaproveitamento de água da chuva nas obras públicas, projetos de obras públicas que contenham mecanismos de aproveitamento da luz solar, aproveitamento da ventilação natural para resfriamento dos ambientes. São técnicas inúmeras que estão à disposição para que se possa implementar essa política poderosa de fomento, que é a política da inserção de requisitos de sustentabilidade nos processos de contratação pública. Eu não posso deixar de dizer, por evidente, que, sob um certo aspecto, a inserção de requisitos de sustentabilidade nos processos de contratação é um dever jurídico, dedutível da Constituição. E nós sabemos, e se não sabemos, vamos ficar sabendo agora, que todo dever jurídico que não é cumprido caracteriza aquilo que reputa-se a omissão própria. Uma ação mandada que deve ser realizada e não é realizada quando poderia ser, caracteriza a omissão. E a omissão é responsabilizável. Portanto, poderemos dizer, aquele que tem o dever jurídico de implementar ações de sustentabilidade por intermédio das contratações públicas, que movimento de 10% a 15% é um número extremamente expressivo do PIB todos os anos, é muita grana, muito dinheiro, e é provado que a movimentação do uso do poder de compra do Estado é um dos fatores mais relevantes para a produção de políticas, de fomento de políticas de boas práticas. Elas fomentam as contratações sustentáveis, boas práticas não só no plano ambiental, é evidente, em todos os outros planos e dimensões da sustentabilidade. Porém, o foco na sustentabilidade ambiental tem uma razão de natureza intrínseca. A razão é a seguinte: já faz algum tempo que defende-se que a transgeracionalidade que caracteriza o chamado desenvolvimento nacional sustentável, portanto, aquele que objetiva produzir a satisfação das necessidades das gerações atuais, utilizando recursos públicos, sem comprometer as gerações futuras de obterem a satisfação das suas próprias necessidades, não é nem mais transgeracional. Não é. É geracional. Porque há quem esteja defendendo que a temperatura da Terra até 2050 vai se tornar insuportável. Não é mais. Portanto, se você é daqueles que pensam assim, não estou nem aí, porque eu não vou estar aqui daqui a 40 ou 50 anos, isso não é um problema meu, nem esse espírito egoístico vai salvar as pessoas de enfrentar certos desafios de sobrevivência, quem sabe, ainda no plano desta geração. Logo, em defesa desse poderoso instrumento que é a sustentabilidade ambiental nas contratações, surge, para finalizar, já estou concluindo, a Lei 13.303 de 2016, que institui o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, com um poderoso e fortíssimo viés de sustentabilidade. Por exemplo, ela diz assim: agora as estatais brasileiras têm nas suas licitações a finalidade de buscar a vantajosidade, incluída ou avaliado o ciclo de vida de produto ou de serviço. O que é que acontece com o produto? Como uma norma, uma determinação para as estatais. E também prevê, lá no artigo 32, uma diretriz, que é a diretriz da busca da vantajosidade, avaliando-se ou considerando-se custos e benefícios diretos e indiretos, inclusive natureza social, ambiental e econômica. E possibilidade de exigência de certificações de qualidade, inclusive natureza ambiental, experiências normativas que levam o administrador a um dever jurídico, repito, que se descumprir, poderá levar à sua responsabilização. Eu agradeço imensamente a atenção e a paciência de todos, em homenagem especialmente à professora Vivian, ao professor Juarez e a todos os demais participantes desse evento fantástico. Eu tive uma poesia de minha autoria que diz assim:
Natureza, mãe natureza. Como garantir com certeza a tua preservação quando da pública contratação? Sem falsa modéstia ou pretensão, a solução inclui do planejamento a melhor configuração, que incorpore com legitimidade critérios de sustentabilidade e, quando da seleção dos requisitos de qualificação, exigir para a justa competição um compromisso com a conservação. Assim, quem sabe, mudar o fim da história para, com glória, anunciar para a próxima geração que o futuro teve a nossa participação. Obrigado, doutor Anacleto. Passamos de imediato a palavra ao doutor Daniel Ferreira, do Centro Universitário UNITA. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço ao professor Larissa o convite, ao professor Lívia a participação na organização do evento, portanto me sinto confitrião e por isso, na condição de confitrião responsável de falarei 10 minutos e não mais do que isso, temos que liberar o auditório. Eu tinha uma abordagem especial, mas acho que eu vou pegar um gancho que já foi dito, chamar a atenção porque eu acho importante e finalizar com uma pseudo-novidade. Em primeiro lugar, fazendo um gancho com o professor Anacleto e usando as palavras da professora Teresa Vilac, o grande problema é que a compreensão da sustentabilidade como uma dimensão nova das licitações incorpora uma mudança de paradigma. E mudança de paradigma pressupõe mudança de cultura, e mudar a cultura é a coisa mais difícil do mundo. Servidor, desde que existe, imagina que licitação seja para realizar uma contratação com vantajosidade econômica atendendo isonomia. Desde antes de 2010, com a medida provisória 495, já havia indicações extensas do ordenamento jurídico brasileiro que a finalidade da licitação não poderia ser apenas essa, dúplice, porque isonomia e competição estão no artigo 3º desde sempre, desde o decreto 2300/86 e mesmo antes. Acontece que a Constituição, em seu preâmbulo, quer o desenvolvimento. Acontece que a Constituição, no artigo 4º, quer o desenvolvimento nacional, quer a erradicação da marginalidade, a minimização das desigualdades. No 1285 pressupõe atendimento ao meio ambiente, portanto, ela organiza a ideia do direito e acesso ao pleno emprego e ela, em várias passagens, dissemina informação que a sociedade é livre, justa e solidária, o que evidentemente inclui a administração pública e o mercado. Acontece que quem comentou a lei de licitações, como eu na época que trabalhava com isso, comentei, nunca dei a devida atenção à Constituição. Ela já organizou a ideia de função social da licitação. Nós é que não internalizamos, nós é que não cumprimos o ordenamento jurídico a partir da Constituição. Cumprimos a lei do MME e jamais a Constituição na sua vocação, na sua pretensão, nos seus valores. Ora, em 2010, com o MP 495, com a lei 12649 de 2010, internalizou-se no ordenamento jurídico o terceiro fim legal da licitação, que é a promoção do desenvolvimento nacional. Na MP Desenvolvimento Nacional, na lei 1234, sustentável como politicação, que até hoje não se sabe de quem veio, porque nenhum partido assumiu essa adjetivação do aqui. Em nenhum lugar está escrito de onde apareceu o termo sustentável desde o texto da medida provisória. O que importa é que, sendo esse um terceiro marco legal, a primeira compreensão que se deve ter como finalidade da licitação é que isto sim é dever, e sendo dever não cumprir o tripé isonomia, competição e desenvolvimento, significa que a licitação de partida seria inválida. Tudo que eu disse, tudo que eu escrevi sobre isso, em 2010, 11, 12, da para cá, mudou. Essa compreensão mudou a partir da LIMP, que inseriu alguns dispositivos, e ela traz a perspectiva do consequencialismo. Ela diz o seguinte: não vou mais decretar a invalidação pura e simplesmente, e a meu juízo sempre foi uma questão de invalidação. Não promover o desenvolvimento, a licitação é nula, por incorrência o contrato seria. Mas tratar de nulidade ou não de contrato significa dizer o óbvio, que o direito não desfaz o que já aconteceu. O mundo jurídico não desfaz o que aconteceu no plano fenomênico, e a resposta seria indenização se fosse o caso de rescisão do contrato. Em paralelo a isso, não indenizo, não rescindo, mas mando um recado para o gestor. Ou fazemos um time, fazemos algum expediente de consertação desse problema, e você promete se comportar sob pena de. Perfeito, sem nenhum problema, a LIMP deu uma solução alternativa, que não é desfazer nem a licitação nem o contrato, mas achar uma terceira via. Portanto, isso é um ponto também que é relevante dizer, tanto quanto disse o professor professor Anacleto, meu querido amigo, que sendo dever legal, eu posso responsabilizar o servidor. E sendo dever legal, o mercado pode se insurgir. Mas o problema não é mais o mercado, o problema é o cidadão.
Não é mais o CIP, não é a ONG, não é nada disso. É o cidadão que vê no terceiro fim legal uma oportunidade de realização pessoal, de verificar o desenvolvimento nacional na perspectiva coletiva de todos individual, minha capacidade, minha oportunidade de desenvolvimento, seja na vertente ambiental, seja na nuance econômica, seja no aspecto econômico. Significa dizer que o compromisso legal da licitação com o desenvolvimento sustentável não se isola na administração e não se revela apenas pelo mercado. É um proveito de todos, nascidos e por nascer. E eu não quero falar de dimensão ambiental, porque eu já disse que essa é tranquilíssima. A doutora Tereza, com seus escritos, a Gil, com o que faz, os catálogos à disposição, a sua obra de sustentabilidade, me deixa muito tranquilo. Mas o que me deixa muito intranquilo é a dimensão social. Eu ouvi aqui a questão da deficiência, ouvi tratar-se da invisibilidade, e por isso fui investigar em Portugal, no meu pós-doc, a possibilidade de se utilizar licitações e contratos para a inclusão social das minorias pela via do trabalho. Alguém vai dizer, isso é coisa de louco. Não é. Aliás, se eu voltar no tempo e olhar o projeto começar de novo, parceria do CNJ com a Presidência da República, lá se dizia, sem autorização legal alguma, não havia autorização legal, decidiu-se, mediante parceria, que as obras do PAC contariam com 5% das obras, da percentual de colaboradores em obras públicas provenientes do sistema prisional, seja na condição de egresso, seja na condição de carcerados para a remissão de pena. Portanto, já estava ventilada, aliás, ventilada é ser sutil, escancarada a possibilidade pelo Supremo de que seria possível, sim, criar uma obrigação para o contratado de utilizar a licitação e, portanto, o contrato administrativo como uma via de inclusão social para o trabalho. Não só de remissão de pena, não de reinserção, porque ele nunca foi inserido, mas de inclusão social pela via do trabalho. Recentemente, isso foi erigida a condição de lei, a lei do MME foi alterada, foi inserido mais um dispositivo, parágrafo 5º, 8º, artigo 40, que prevê a possibilidade. E a ministra Carmen Lúcia, na presidência do Supremo, e, na sequência, a presidência, como presidente do Brasil, regulamentou o dispositivo e previu que a União e as demais entidades federais deverão, sim, alocar essa mão de obra, inserindo a obrigação nas juntas de contrato. Isso não briga com a isonomia, quem vier a ser contratado vai vestir-se de branco, sim, porque a festa é vestido de branco e significa incluir essas pessoas em condição de vulnerabilidade com pleno acesso ao emprego, ainda que seja provisório, mas com estímulo ao mercado que os reconheça como pessoas e sujeitos capazes de cumprir função social, de ter dignidade para si e para os seus, provendo-os com o fruto do seu trabalho, e não como bênção do Estado, inclusive como bolsa presidiária. Não é o caso. Mas qual é a relevância dessa situação? É verificar que a obrigação imposta por lei na dimensão social nada tem a ver com o objeto em si. Aquilo que se dizia que impor uma obrigação desnaturada do objeto seria ilegal e abusivo, hoje ao contrário, é uma possibilidade que não onera ninguém. Em tempo de vacas magras, de recursos escassos, é uma alternativa de dar oportunidade àqueles invisíveis. Estou me referindo aos deficientes, em qualquer perspectiva que se tome, sei que a palavra não é correta, mas é essa que eu estou usando. Estou falando dos afrodescendentes, estou falando do movimento LGBT, estou falando dos obesos, estou falando das velhinhas, o que quiser. Minoria em qualquer condição, aquilo que reflita uma falta de oportunidade de acesso ao pleno emprego. Isso nós conseguimos lembrando o mercado que ele cumpre função social. Lembra-se a função social da propriedade e a função social do contrato. Lembra-se a importância do empreendedor na construção de uma sociedade livre e solidária. E lembra-se do dever acometido da administração de dar o exemplo. E dar o exemplo significa exatamente isso. Contratar, a meu modesto juízo, prevendo esta imposição como dever contratual, que vai ser exigido não apenas para a afirmação do ajuste, mas será fiscalizado ao longo de toda a execução. Acreditem que acho que não estou completamente louco, isso foi previamente apresentado ao Fabrício Mota, que anuiu, prefaciando o livro. Ele foi anuído pelo Luiz Manuel Fonseca Pires, juiz da área de Fazenda, que também anuiu com a possibilidade, isso já em 2012, bem antes da alteração da lei do MME. Então, até posso ser um louco, mas na perspectiva de acreditar que o desenvolvimento nacional pressupõe desenvolvimento coletivo, o desenvolvimento de uma categoria e do indivíduo. E sendo que eu verifico nisso um direito individual, eu posso, inclusive, judicializar, professora Tereza. Inclusive na perspectiva de falta de regulamentação pela via do mandado de injunção por ausência de norma administrativa regulamentadora. O que eu não vi acontecer. O que não significa que isso não virá acontecer. Muito obrigado, foi um prazer. Espero que o evento seja maravilhoso para todos nós.
obrigado, professor Daniel. Parabéns pela riqueza de conteúdo e pela enorme concisão. Agradecemos muito aos 27 que permaneceram até agora e retornamos às 19 horas. Muito obrigado.